Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, primeiro eu vou pedir desculpa por causa da voz um pouco tapada, porque eu estou falando de máscara, tá? Eu estou aqui na parte de fora da minha casa para receber esse produto aqui que acabou de chegar, tá? Pessoal, isso aqui é uma impressora, uma Brode, tá? DCP B7535DW, tá bom? A promessa dessa impressora aqui é ela ser uma impressora de toner monocromática, tá? Com a diferença que o toner dela é barato. Então, um toner que imprime 2.600 páginas, a 5%, lógico, tá? Mas ele custa R$60, entre 60 no máximo R$90, que foi o que eu encontrei de mais caro aí, comparando os preços. Isso é muito mais barato, e toner original, tá? Original mesmo da Brother, não estou falando toner paralelo, não. Paralelo você encontra quase R$30, mas não vale a pena, né, pessoal? Por um preço tão barato como esse, não compensa você colocar um paralelo. Então eu comprei essa impressora com isso, com essa promessa, tá? E aí, vamos lá. Eu vou falar um pouco mais dela, mas por enquanto eu vou o quê? Eu vou abrir a caixa aqui, a caixa está lacrada, como vocês podem ver, ó. Ainda está com a lacre de fábrica. Então eu vou abrir a caixa aqui agora, a gente vai tirar a impressora, ver o que tem dentro. Depois a gente vai lá para dentro da minha casa, eu vou montar ela no escritório. E aí vocês vão ver ela funcionando. Vamos lá? Vamos abrir. Bom, para tirar a impressora daqui vai ser um pouco difícil sozinho. Talvez eu tenha que pegar a ajuda da minha esposa, tá? A caixa acho que não vai deixar eu tirar, mas eu vou tentar pelo menos ver o que tem aqui por cima, né? Para nós termos uma ideia. Bom, o que eu vejo de cara aqui? Vem o cabo, cabo USB. Tem um CD. CD é para diversas impressoras, diversos tipos de impressoras. Temos também o manual. Isso aqui é bom a gente ler, né? Pelo menos eu tenho o hábito de ler sempre quando eu recebo alguma coisa, então eu vou dar uma lida nisso daqui. Temos aqui esse aqui, ó, é o cilindro de impressão, ó. Esse aqui é o cilindro de impressão, então ele vem separado, né, para você abrir e colocar. Original da Brother, né, não podia deixar de ser, já que veio. E nesse cilindro de impressão é que dá para acoplar o cartucho de tinta, né, que eu acho que é aquele que está ali no canto. A gente já vai ver agora. Deixa eu botar ele para cá. E aqui nós temos, pelo tamanho, pelo que eu vi na internet, isso aqui com certeza é o cilindro de impressão, o toner de tinta mesmo. Aqui que vem o toner da impressora. A promessa dessa impressora, gente, é assim: quando você troca um toner, normalmente você troca o toner, cilindro e um monte de coisa que às vezes não precisava. Então o cilindro de impressão de uma laser, ele dura 10.000 folhas, 10.000 páginas. Então às vezes você troca o toner e joga aquele cilindro fora, é desperdício. E por isso o toner fica caro. A promessa dessa impressora é o quê? Que na verdade quando você for trocar, você só vai trocar o pó, né? Então aqui você tem um recipiente onde o pó de toner fica aqui dentro, e conforme a máquina vai trabalhando, ela vai ejetando esse pó para dentro do cilindro para a parte de imagem. Então você tem um cilindro, tá, da impressora, o cilindro de imagem, e nele você tem um recipiente ao lado que fica guardado aquele pó de toner. Então ela vai saindo desse recipiente e indo para dentro do cilindro, e ali ela vai sendo usada. Aí se acabar o toner, a única coisa que você tem que fazer é substituir essa peça
que custa R$60. Entre 60 e 90 reais. Bom, pessoal, tá aqui. Ainda não tirei do plástico, eu vou tirar agora na frente de vocês, tá? Bom, ela vem, o cabo vem aqui atrás, como dá para observar. O cabo, ele não é aquele cabo engatado, pessoal, o cabo é conectado direto na impressora. Não é aquele cabo de conexão que você pode desplugar, infelizmente não é, então ele já é direto na impressora. Bom, é reduzir custo, né? A proposta dela é ser uma impressora barata, então tem que reduzir custo. Voltagem, ó, 127 volts, tá? Vamos tirar agora do plástico. Bom, pessoal, inspeção visual agora, né? Vamos dar uma olhada aqui como estão as coisas. Tem uns lacres aqui, ó. É lacre. Tem mais um aqui do outro lado. Tem que ter um cuidado para retirar todos esses lacres antes, viu, pessoal? Senão, você pode forçar e quebrar alguma coisa. Então, nós vamos ter que tirar tudo isso daqui. Protetor do visor. Agora sim. Impressora nova é outra coisa, né, gente? É tudo bonitinho, plástico protegendo, o vidro tá direitinho, ó, limpinho. É outra coisa, né? Bom, aqui é a parte de acesso ao papel. No caso precise tirar ou qualquer coisa assim. Aqui. Vamos tirar os lacres daqui agora. Tem mais um aqui também. Mais um lacre aqui. Esse aqui parece que tá lá dentro. Já vou chegar lá. Ó, tá preso aqui dentro. Pronto. Aqui é pra gente colocar o papel, né? Caso ele seja carta, um papel um pouco mais grosso. Aqui é a bandeja de papel, onde você vai colocar os papéis. Ah, agora sim. E aqui é o local onde nós vamos colocar os toners, né? Então vamos colocar o toner e o pó. Ok. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, aqui é para quando você estiver imprimindo, receber o papel. Tem mais um aqui no fundo. Confesso que eu não sei bem a utilidade desse aqui lá no fundo. Não sei bem, mas deve ter algum fundamento. Não vai estar aqui de graça. Estranho. Bom,
só realmente imprimindo para saber qual é a utilidade disso. Será que o papel fica muito inclinado? Se colocar assim, talvez ele levante lá no fundo e atrapalhe. Bom, vamos ver a função disso conforme for usando. Eu não olhei aqui o alimentador automático, o ADF. Vamos dar uma olhada, né? Deixa eu subir um pouco a câmera. Um rolo novinho, pessoal, ó. Novinho, tudo funcionando direitinho. Parece que tá tudo certo. Bom, primeira inspeção visual, parece que tá tudo certo. Agora vamos montar ela, botar para funcionar e vamos ver como é que ela vai trabalhar. Deixa eu ver a parte de trás dela. Aqui, ó. Isso aqui a gente abre para quando o papel está entupido, em bola, né? Então você tem acesso aqui para você tirar o papel, caso seja necessário. E aqui, nessa parte, você também tem condições de ver a fusora dela, né? A fusora fica aqui. Caso um dia precise, né? É aqui que você vai trabalhar essa parte ou trocar o componente. Tá, tem um lacrezinho aqui, ó, pessoal. Um protetorzinho de rede aqui, de cabo de rede. Aqui é a parte da bandeja. Que curioso. Confesso que eu não sei o que é isso, pessoal. Não sei qual é a função disso daqui. Será que vem alguma coisa? Bom, não sei. Eu vou olhar o manual. Olhando o manual, vou saber para que é isso. Bom, pessoal, vamos montar então. Vamos colocar o toner e vamos ver como é que ela vai funcionar. Pessoal, demorei um pouquinho porque eu estava lendo também a documentação, né? Lendo o manual. Aliás, todo mundo tinha que fazer isso quando receber um produto, ler o manual para depois fazer alguma coisa. Então, agora a gente vai começar a configuração dela, colocar o toner, papel. Então eu vou tentar demonstrar passo a passo aqui com vocês tudo que vocês precisam fazer para colocar essa impressora operacional. Vamos lá? Pessoal, para começar, o papel, o mínimo, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar, ó, aumentar para o máximo, tá? Os dois lados aqui. Agora vocês vão pegar o papel, solta as folhas, né? Dá uma sacudidinha para soltar as folhas. Colocar o papel na bandeja. Ó. E aí, agora sim, vocês vão aproximar aqui do lado, ó, puxar para o lado, para que ela possa apertar o papel, ou seja, encostar, segurar o papel dos dois lados. E aqui no final, vocês vão dar uma aproximada, tá? Para ela encostar no papel. No caso aqui ela já está, ó, já está encostada. Pronto, o papel agora está na bandeja da forma correta, ok? Uma outra coisa, viu, pessoal, é cuidado com a quantidade de papel, tá? Ele tem uma marca aqui, ó, que dá para vocês verem na lateral aqui, dizendo qual é o limite máximo de papel que vocês podem colocar. Então, no máximo até aqui, tá? Como eu imprimo pouco, eu vou deixar só esse pouquinho de papel aqui mesmo, tá? Mas a marca tá aqui, não ultrapasse a marca, senão vocês vão danificar alguma coisa, rolete, puxador de papel ou qualquer coisa do gênero. Agora é só colocar de volta. Pronto, o papel está colocado. Agora nós faremos o seguinte, pessoal. Vamos colocar o toner dessa impressora. O toner tem alguns detalhezinhos que eu preciso passar para vocês. Primeiro, para quem já perdeu o manual, não encontra, eu vou passar aqui as especificações do fabricante, tá bom? Então vamos lá. O toner que tem que ser usado nela é esse toner aqui, ó. Deixa a câmera focar. Ó, é o TN B021. Esse é o cilindro de toner.
tá? Ele dura até 2.600 páginas, numa cobertura de 5%, lógico, tá? E aqui, ó, a impressora para a qual ele participa, no caso DCP B7535DW, que é essa impressora que nós compramos, tá? Aqui eu tenho cilindro, a unidade de cilindro, né, onde fica o cilindro de impressão. A nomenclatura dele é DR-B021. DR-B021. A duração dele é aproximadamente 12.000 páginas. Acima disso ele vai começar a falhar, vai apresentar uma impressão ruim e está na hora de trocar. E aqui também a nossa impressora DCP B735DW. Tá? Isso aqui é importante eu mostrar para vocês, porque a gente sempre esquece qual é o toner, qual é o cilindro original. Então aqui já estou passando para vocês, e também a durabilidade que o fabricante afirma ter, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos abrir aqui, esse aqui é o toner, tá? É a unidade de toner. Nós vamos abrir ela agora e ver o que tem dentro dela. Tem um manualzinho aqui, uma fitinha para variar. Ó, aqui está a unidade. Esse papel aqui não está dizendo nada demais, então não tem nada a observar. Mas o outro tem um ponto que tem que ter atenção, tá? Vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui está o toner, como é que ele funciona, aqui as engrenagens, como que ele vai trabalhar, né? Tem gente até que recarrega, eu já vi o pessoal recarregando esse toner aqui na internet, mas sendo sincero, pessoal, é tão barato que não sei se vale a pena ou não. Vamos lá. Esse toner, né, parece que é o toner standard, né, mas não sei, a nomenclatura dele está dizendo que é a mesma do manual, então ele deve ser de 2.600 páginas. Ó, aqui está o cilindro de impressão, vamos abrir ele agora também. A unidade de cilindro. Vamos fazer uma inspeção visual para ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Bom, o detalhe aqui, pessoal, que eu tinha que passar para vocês é isso aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? É um lacre, tá? Então você tem que tirar, puxa aqui de lado, ó, solta de um lado e do outro, tá? Isso aqui você pode jogar fora, não precisa mais disso. Pessoal, o que é interessante disso aqui, tá? Eu já vou passar um outro macete para vocês. Conforme vocês forem fazendo cópias, né, e você vê que a impressão está um pouco borrada, está um pouco suja, você tem esse limpador aqui, ó. Então você pega ele, puxa de um lado, puxa para o outro, tá? Então vocês fazem esse movimento aqui, de um lado para o outro, umas 2, 3 vezes no máximo. Isso aqui ele vai limpar a lâmina, tá? A lâmina dosadora aqui do toner. Então, você fazendo isso daqui, você tira qualquer sujeira que tiver nela, e aí você tende a ter uma impressão um pouquinho melhor, tá bom? Isso aqui é bom fazer de vez em quando. Vamos lá. Vou segurar aqui embaixo. Ó, pessoal, toner você vai encaixar assim, ó. Tá vendo? Tem um encaixe aqui e outro encaixe aqui, ó, de um lado e do outro. Então vocês vão encaixar dessa forma, ó, vertical, dessa forma aqui, tá vendo? E depois vocês vão descer o toner. Ó, encaixou, desceu. Desceu, e aí você vai apertar até essa trava aqui, fazer um clique, ó, pronto. O toner já está colocado e pronto para colocar na impressora. Agora sim, nós vamos colocar na impressora, tá bom? Não tem mais nenhuma proteção, é só isso mesmo. É isso aí. Vamos lá. Abriu. Aqui não tem segredo, pessoal, ó. Encaixou,
Pronto. Foi até o final. Ó. Foi até o final, o toner já está colocado, tá bom? Agora é só fechar e agora nós vamos fazer o primeiro teste de impressão. Bom, pessoal, vou usar esse próprio panfleto mesmo aqui da Brother. Como ele é mono, obviamente, isso aqui vai sair escuro, né, preto e branco, mas é só para nós termos uma ideia, certo? Bom, tem a marca aqui, ó, que é o canto da folha, né, e vem com as medidas do papel. Nós vamos colocar só como se fosse uma folha A4. Pronto. Vamos ver agora como é que nós podemos iniciar uma cópia. Copiando. Vamos ver aí, pessoal. É a primeira cópia dela. Muito boa. Muito boa a cópia. Olhem aí. Vamos ver se dá para melhorar um pouco a impressão. Cópias 2, 3, não. 2 em 1 também não. Aqui eu já vou ter que mexer em muita coisa, pessoal. Bom, o que eu queria aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que ler o manual para ver como é que isso aqui funciona, tá? Mas eu queria aumentar um pouco a cor. Eu achei que aqui ficou um pouco claro, mas ela deve estar em modo de economia de toner, né? Então você vê que ela não está tão preto, por exemplo, como deveria estar aqui, né? Então por isso ela não saiu tão escuro. Ou às vezes não vai sair escuro porque simplesmente aqui não é escuro, aqui é um azul. Então ela tentou chegar num tom mais ou menos parecido. Mas se nós olharmos aqui as letras, ó, a letra saiu com uma qualidade muito boa e sem falha. Olha o símbolozinho da Brother que também é em preto. Código de barra também. Então a qualidade saiu boa, né? Aonde é preto, ela realmente dosou em preto. Aonde é uma outra cor, obviamente ela vai fazer um tom um pouco mais cinza, um pouco mais claro, porque ela vai tentar acompanhar a cor, né? Mas obviamente em tons de preto. Mas ó, tudo que é escrita tá perfeito, só aqui que deu um pequeno risco aqui, mas provavelmente porque o toner deve ser novo, né? Ele foi aberto agora. Vamos fazer uma outra cópia? Vamos ver se realmente é o início do toner. Vamos deixar essa de lado e vamos começar outra. Curiosamente, ela fez o mesmo risco. Ó, o mesmo risco aqui, mas eu acho que esse risco é do próprio papel, hein? Pessoal, é do próprio papel, ó. Não é da impressão, não. Ó, observem aqui. Ó, no conteúdo, tá vendo que tem um risco aqui, ó? É o risco da dobra do papel. Ela copiou até a dobra do papel. Então a qualidade está boa, está muito boa mesmo. A qualidade da impressão está muito, muito boa. Não tenho do que reclamar. Bom, vamos ver agora o ADF dela. Está certo, para cima. Vamos ver se o ADF dela funciona. Foi. Perfeitinho. Mesma impressão, mesma qualidade de impressão. Então a ADF dela também está legal, também está muito bom. A única coisa que eu acho ruim dessa impressora é que ela não tem frente e verso no ADF aqui. Ela tem impressão frente e verso, você pode configurar aqui, ó. Mas ela não tem o frente e verso no scanner, né? A única coisa ruim dela, ao meu ver. Mas fora isso, pelo fato dela ser muito econômica com relação ao toner, eu acho que vale muito a pena. Na época eu queria comprar um que escaneasse frente e verso, mas o vendedor ele conseguiu me convencer
que nunca é tão bom assim um scanner de mesa como o desse daqui. Ele quebra um galho, mas se você for escanear muita coisa, como às vezes eu preciso aqui no escritório, esse scanner aqui não vai dar conta, né? Então às vezes ele puxa duas folhas, né? E é normal, já vi isso acontecer realmente. Então ele puxa duas folhas e você acaba perdendo impressão. Então, se você tiver a finalidade de escanear, melhor é comprar um scanner de mesa mesmo, aquele aparelho que só escaneia, que ele vai ter uma série de benefícios. Escanear em dupla face, a velocidade de scanner dele é outra coisa, ele tem OCR, programa para transformar a imagem em texto, tem uma infinidade de coisas que vale muito mais a pena. Além da manutenção dele ser muito mais fácil de ser feita. Esse aqui, se tiver um problema no rolete, você tem que chamar um técnico ou desmontar para trocar o rolete. Já o scanner de mesa não. O scanner de mesa você pode colocar a folha. Se um dia tiver problema no rolete, que é a única coisa que vai dar problema nele, basta você trocar os roletes dele. Então a qualidade em termos de escaneamento para o scanner de mesa é muito superior a esse scanner. Esse aqui é um quebra-galho, tá? Mas se você precisar realmente de qualidade de scanner, é melhor comprar um scanner só para isso. Pessoal, agora eu vou passar para a parte do software, né? Nós vamos configurar o software no computador, vou mostrar a instalação do início ao fim, nós vamos instalar juntos isso daí, e depois a parte de configuração, de rede e tudo mais. Vamos para a parte do software agora. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora então para a instalação do software, tá? Eu já instalei aqui uma vez, até tinha feito a instalação direta, mas aconteceu um erro aqui, então estou tendo que reinstalar e eu já vou explicar para vocês o que vocês podem fazer para evitar esse erro, tá? No meu caso, foi erro por proteção do próprio antivírus mesmo, do antivírus reconhecendo como determinado arquivo como nocivo, tá? E então o que nós vamos fazer? Nós vamos desativar o antivírus, tá? No meu caso aqui, eu uso o Clawin. Então, para o meu caso, é só clicar em parar, tá? E nessa parte de segurança de Windows, vocês vão vir aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças, proteção contra ransomware. Você vai desativar isso daqui. Então a gente vai desativar isso daqui, como nós acabamos de desativar, tá? E agora sim, nós vamos reiniciar a instalação, tá bom? No meu caso aqui eu uso uma unidade de rede, então é só entrar no CD. Se você colocar o CD direto no seu drive, ele vai executar o AutoRun aqui, vai executar e vai abrir a janela. No meu caso, eu tenho só que clicar em start.exe, tá? Ele vai perguntar se deseja realmente executar esse arquivo, você vai dizer que sim. Essa janela vai aparecer várias vezes, tá, pessoal? Vocês vão clicando, ó, mandando executar. Ó, agora vem a janela de instalação propriamente dita. Escolha seu idioma, no meu caso, português mesmo. Clique em eu aceito o contrato de licença. Pessoal, aqui um pequeno detalhe, tá? Você pode instalar ela por Wi-Fi, por rede ou por conexão USB. No meu caso, pessoal, eu prefiro a conexão por cabo de rede, conexão cabeada. Tá? Motivo disso, velocidade, latência. A velocidade do cabo de rede ela é maior que a velocidade da Wi-Fi. Tá? Eu acredito que esse aparelho deva ter uma placa aqui de gigabit, uma placa de rede, uma interface gigabit. Se tiver, é muito mais rápido que qualquer uma das outras opções. Tá? Então eu prefiro o cabo de rede. Se não for uma 10/100, ainda assim eu ainda prefiro utilizar dessa forma, porque na hora do escaneamento isso faz muita diferença, tá bom? Então se você for escanear muita coisa, conexão por cabo de rede ajuda bastante, tá? Ok, conecte o equipamento à impressora, já está conectado. Agora ele vai vasculhar aqui na rede para ver se encontra a impressora. Ó, ele já encontrou. No caso aqui
está com IP 10.1.2.104. Isso aqui, pessoal, eu vou mudar depois, tá? Eu vou alterar esse endereço de IP. Eu não gosto de deixar dispositivos fixos como impressora, computadores em DHCP. Eu prefiro botar IP fixo para ela e o DHCP para outras coisas, celular, visitas que você receber na sua residência, etc. No meu caso, eu vou configurar assim mesmo, tá? Eu vou deixar assim só para mostrar para vocês. Clicou em avançar, ele vai perguntar o tipo de instalação desejado. Padrão, que é o recomendável, necessário uma conexão à internet para baixar software e tudo mais. E personalizado, onde você pode escolher aqui o que você quiser, que tipo de instalação você quer, tá? No meu caso aqui, tá, pessoal, eu vou deixar a instalação padrão mesmo. Não vou deixar o personalizado, mas é o que vocês vão fazer aí na residência de vocês, tá bom? E clique em avançar. A partir daí ele começa a instalação e vai aparecer várias vezes essa janela aqui de avisos. Você sempre dá executar, tá bom? Executar, continua, vai executando. Ele vai baixar um software que é o iPrint Scan. Deixa instalar. Tá? Não clica aqui, senão ele vai instalar só lá na frente. Já deixa instalar de uma vez. Quando acabar a instalação, ele vai prosseguir com o resto. Ó, mais uma janela, sempre vai executando. Essa parte aqui, pessoal, é interessante porque você pode instalar esse programa que é o Paperport. Eu recomendo instalar, porque o Paperport é uma ferramenta que ajuda muito em termos de instalação, em termos de escaneamento. Então ele tem a parte de OCR, então ele reconhece o que é imagem para texto. É uma ferramenta legal. Instala sim, porque vale a pena, tá bom? Ó, ele vai fazer o download, vou puxar aqui para vocês verem. Contrato de licença, aceita. No caso, ele está instalando o Paperport 14. Um PDF Viewer, coisa que é desnecessária, porque eu gosto do Acrobat para isso. Mas aí depois você pode selecionar qual é o programa padrão que você deseja que abra determinados arquivos. Instalação concluída. Dá OK. Agora é só clicar em avançar. Se você não clicar em instalar aqui, tá, pessoal? É lógico que você vai deixar de instalar o Paperport. Então, instala e depois você vai em avançar. Agora ele fala aqui, ó. Selecione os itens adicionais que você gostaria de aprender ou participar da instalação, programa de pesquisa. Não, pessoal, eu prefiro não colocar esses programas adicionais, tá? Então eu vou só clicar em avançar. Mas vamos ver aqui, ó. Programa de pesquisa, suporte ao produto Brother. Não quero isso não. Não gosto de ficar espalhando dados na internet, por mais que tenha uma boa intenção por trás. Isso é coisa minha, tem gente que gosta de participar, eu pessoalmente não gosto de participar de nenhuma pesquisa. E pronto, a instalação do software concluída, seu aparelho está pronto para o uso.
Já tem o aplicativo, manual de usuário, registro da Brother. Clicar em concluir e o programa ele vai se encerrar. Vai aparecer a janelazinha mais umas vezes. Você clica em executar. Ele vai abrir o site da Brother. Aqui você pode fazer um download de algum software, ou suporte. No meu caso, eu não quero nada. E tá pronto, pessoal. Agora basta clicar aqui, ó, no gerenciamento do utilitário da Brother e pronto, sua impressora, sua multifuncional já vai se encontrar aqui, tá? Você já tem o software, Print Scan, né, a função de escanear e outras coisinhas, algumas ferramentas interessantes, atualização de software. Com certeza vai ter atualização, quer ver? Vou clicar aqui só para nós vermos. Semanalmente, mensalmente. Vamos deixar semanalmente. Vou clicar em verificar agora só para ver, mas com certeza deve ter alguma atualização, porque o CD normalmente vem desatualizado, né? Nossa, me surpreendeu, pessoal, olha. Parece que não tem nenhuma atualização. Então esse CD, por incrível que pareça, veio atualizado. Bom, a impressora é nova também, né? Na data de hoje, ó, 22 de março de 2021, foi praticamente a data de lançamento dessa impressora aí. E algumas outras ferramentas aqui interessantes, para gerenciamento de impressão. Isso é bacana para quem, BR Admin, Admin Professional, isso daqui é bacana para quem, por exemplo, está numa central de impressão, tem que gerenciar as impressões. Então esse tipo de software aqui é bacana para isso. Não é o nosso caso, tá bom? Nosso caso, estamos como um usuário doméstico mesmo, né? Ou um pequeno escritório. Isso aqui não é interessante para a gente. Tá certo? Desinstalar também, se quiser desinstalar todos os drives. E é isso, pessoal. Impressora muito boa. Tá? Trabalho em rede, muito legal, um toner bem econômico, muito barato. Eu recomendo, sim, gostei. Comprei ela, gostei, achei bacana, achei que foi um bom investimento para mim e para o meu escritório. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.